Uma liderança eficaz requer uma vontade de aprender, crescer e, se necessário, adaptar-se para o futuro. Isso é especialmente verdade em um momento em que os dados disponíveis estão se expandindo exponencialmente. Empresas e organizações devem estar preparadas para reunir, analisar e realmente utilizar estatísticas relevantes para seu sucesso. Acessar e utilizar estatísticas é um ativo crítico na tomada de decisões, particularmente em um momento em que mais dados do que nunca estão sendo produzidos. Líderes empresariais são encarregados de tomar uma decisão após outra em um mundo onde o volume de informações a considerar é esmagador. Considere simplesmente que 90% dos dados existentes no mundo foram criados apenas nos últimos 2 anos. A sobrecarga de informações pode ser um problema para líderes e executivos com o objetivo de tomar decisões mais informadas e baseadas em evidências. Isso enfatiza a importância das estatísticas na tomada de decisões, uma vez que pilhas intermináveis de dados são colhidas e convertidas em informações utilizáveis e etapas acionáveis. As estatísticas podem descrever mercados, informar publicidade, definir preços e responder a mudanças na demanda dos consumidores. Nesse curso, eu não irei me aprofundar em tomada de decisões usando estatística, mas para um profissional é indispensável conhecer os princípios básicos da estatística que abordarei rapidamente nessa sessão. Vamos começar relembrando as variáveis. As variáveis dividem-se em qualitativas e quantitativas. As variáveis quantitativas discretas assumem valores pontuais, por exemplo, a idade das pessoas em anos. As variáveis quantitativas contínuas assumem valores dentro de um intervalo, por exemplo, a altura de uma pessoa ou a temperatura ambiente. As variáveis qualitativas ordinais são aquelas que podem ser ordenadas de maneira hierárquica. Por exemplo, o grau de escolaridade. Analfabeto, primeiro grau incompleto, primeiro grau completo, segundo grau incompleto e assim por diante. Por fim, as variáveis qualitativas nominais são aquelas que atribuem qualidade, mas em que não é possível fazer uma ordenação. Por exemplo, bits 0 e 1, sim e não, etc. É importante refletir antes de decidir pelo tipo de variável. Por exemplo, considere uma variável como a experiência educacional com valores tais como ensino fundamental, ensino médio, faculdade e pós-graduado. Será esta uma variável quantitativa ou qualitativa? Digamos que atribuímos as pontuações 1, 2, 3 e 4 a esses 4 níveis de experiência educacional e comparamos a diferença na escolaridade entre as categorias 1 e 2 com a diferença entre as categorias 2 e 3. A diferença entre as categorias 1 e 2, ensino fundamental e médio, é provavelmente muito maior do que a diferença entre as categorias 2 e 3, ensino médio e alguma faculdade. Nesse exemplo, podemos ordenar as pessoas em nível de experiência educacional, mas o tamanho da diferença entre as categorias é inconsistente, porque o espaçamento entre as categorias 1 e 2 é maior do que as categorias 2 e 3. Se essas categorias fossem igualmente espaçadas, a variável seria uma variável qualitativa. Estatística descritiva e inferencial. Estatísticas descritivas fornecem um resumo conciso dos dados. Os dados podem ser resumidos na forma numérica ou gráfica. Estatísticas inferenciais usam uma amostra aleatória dos dados coletados de uma população para descrever e fazer inferências sobre a população. As estatísticas inferenciais são valiosas quando não é conveniente ou possível examinar cada membro de uma população inteira. Por exemplo, não seria prático medir o diâmetro de todos os pregos fabricados em uma indústria, mas é possível medir o diâmetro de uma amostra que seja representativa e usar essas informações para fazer generalizações sobre os diâmetros dos pregos produzidos. Medidas de tendência centrais e medidas de dispersão. Às vezes pode ser difícil dizer a outras pessoas sobre o que você encontrou nos dados. 2 tipos de estatísticas são frequentemente usadas para descrever dados. São medidas de tendência central e dispersão. Média, mediana e moda são todas as medidas de tendência central. Elas ajudam a resumir uma coleção de observações com um único número. A média é a soma de todas as medições dividida pelo número de observações no conjunto de dados. A moda é o valor que aparece com mais frequência no conjunto de dados.
e a mediana é o valor do meio, que separa a metade maior da metade menor no conjunto de dados. Se o conjunto tiver um número par de elementos, usamos a média dos dois elementos do meio. Medidas de dispersão. O desvio padrão é uma medida de dispersão em torno da média de uma variável aleatória, dada pela fórmula mostrada. A variância é o quadrado do desvio padrão. Note na figura que, naturalmente, quanto menor o desvio padrão, menor é a dispersão nos dados. Enquanto o desvio padrão e a variância calculam a medida de dispersão sem levar em conta a ordem dos dados, o intervalo interquartil avalia a dispersão dos dados somente depois de ordená-los em ordem crescente. A diferença entre o quartil superior e o quartil inferior determina o intervalo interquartil. A utilização desses parâmetros torna a análise de uma amostra mais confiável, visto que as variáveis de tendência central muitas vezes escondem a homogeneidade ou não dos dados. Amostra e população. Uma população é todo o grupo do qual você quer tirar conclusões. Uma amostra é um grupo retirado da população. Em estatística e pesquisa em geral, uma população nem sempre se refere às pessoas. Pode significar um grupo contendo elementos de qualquer coisa que você queira estudar, como objetos, eventos, organizações, países, etc. Quando sua população é grande em tamanho, geograficamente dispersa ou difícil de contatar, é necessário usar uma amostra. Usando a análise estatística, você pode usar dados amostrais para fazer estimativas ou testar hipóteses sobre os dados populacionais. Existem dois tipos de médias usadas em estatística e probabilidade: a média amostral e a média populacional. A média amostral é usada principalmente para estimar a média populacional quando a média populacional não é conhecida, pois ambas têm o mesmo valor esperado. A média populacional não é nada além da média de todo o conjunto de dados. Note que a média amostral é uma variável aleatória e a média populacional é uma constante, que em geral é desconhecida. Veja no Excel a diferença entre média amostral e populacional. Intervalo de confiança. O intervalo de confiança dá a probabilidade percentual de que uma faixa estimada de valores possíveis de fato inclua o valor real sendo estimado. Por exemplo, uma empresa pode estimar que uma máquina usa 10 kg de plástico para cada unidade de produto criado. Como não se pode esperar que a máquina use precisamente 10 kg por unidade, um intervalo de confiança pode ser criado para dar uma gama de possibilidades. A empresa pode prever que há 95% de chance de a máquina usar em média entre 9,85 e 10,5 kg de plástico por unidade. O intervalo de confiança neste exemplo é de 95% e a probabilidade de que a quantidade real de plástico usado esteja fora da faixa estimada é de 5%. Outro exemplo é determinar a confiabilidade de pesquisas de mercado. O marketing é função importante para a maioria das empresas, especialmente quando se estima seu nível de vendas futuras. Uma empresa vai querer ter uma ideia de quantos produtos venderá em um determinado período, mas não pode saber o número verdadeiro com certeza até o final do período. Ao coletar dados de clientes, números de vendas passados e outras fontes, uma empresa pode estimar estatisticamente o valor das vendas futuras. Usando um intervalo de confiança, a empresa pode determinar o intervalo em que suas vendas futuras provavelmente irá cair. Em resumo, o intervalo de confiança mostra a probabilidade de que um parâmetro caia entre um par de valores em torno da média. Os intervalos de confiança medem o grau de incerteza ou certeza em um método amostral. Nas empresas, eles são mais frequentemente construídos usando níveis de confiança de 95%. O intervalo de confiança usa técnicas estatísticas que estão fora do escopo desse curso. Entretanto, ele é facilmente calculado a partir de 3 parâmetros: nível de confiança, desvio padrão e tamanho da amostra. No Excel, usamos a função int confiança norm
para calcular o intervalo de confiança. Correlação e covariância. O conceito de correlação é bastante familiar e não precisa de maiores explicações. Por exemplo, a correlação entre a estatura dos pais e a estatura dos filhos. Sabemos que a variância de uma variável descreve como os valores são distribuídos. A covariância é uma medida que informa a dependência entre essas duas variáveis. A covariância entre duas variáveis é dada por esta fórmula, que representa a somatória dos produtos das duas variáveis em relação às suas médias. Uma covariância positiva significa que os valores da primeira variável crescem quando os valores da segunda variável também crescem. Uma covariância negativa significa o oposto. Valores crescentes de uma variável estão associados a valores decrescentes de outra. O valor da covariância depende da escala da variável, portanto é de difícil análise. É possível usar o coeficiente de correlação de Pearson, que é a covariância normalizada, que é mais fácil de interpretar. O coeficiente de correlação de Pearson entre duas variáveis é a covariância dividida pelo produto dos desvios padrão. Note na figura que a correlação mede tanto a força como a direção da relação linear entre duas variáveis. O coeficiente de correlação de Pearson fica sempre entre -1 e 1 e reflete a dependência linear entre duas variáveis. Na figura, vemos correlações incluindo e não incluindo ruído e correlações não lineares. Embora seja comumente denotada como medida de relação entre duas variáveis aleatórias, correlação não implica causalidade. Por exemplo, na figura, as curvas de quantidade de divórcios e consumo de margarina são muito próximas. No Excel, usamos a análise de dados para obter as correlações e covariâncias, como aqui. Note que as correlações entre as variáveis dependentes são muito baixas, 0,17 e 0,28, e que os valores das covariâncias não nos dizem muita coisa. Nessa tabela, a variável dependente são as notas dos alunos e as independentes são gênero, horas de aula e horas de recreação. Note que o gênero não entra nessa regressão linear. A análise de regressão requer variáveis numéricas. Assim, quando você deseja incluir uma variável categórica como gênero em um modelo de regressão, são necessárias etapas suplementares para tornar os resultados interpretativos. Nessas etapas, as variáveis categóricas são recodificadas em um conjunto de variáveis binárias separadas. Em nosso exemplo, simplesmente criamos a variável masculino, em que atribuímos 1 se for masculino e 0 caso contrário. Se existisse o gênero gay, poderíamos lhe dar o valor 2 e assim por diante. Em inglês, isso é chamado de dummy variable. Nesse exemplo, incluímos a nota no cálculo das correlações. A maior correlação positiva com a nota foram as horas de aula, 0,175, e, surpreendentemente, as horas de estudo mostraram uma correlação negativa com as notas.